A paz do Senhor, irmãos. Uma coisa que talvez hoje se torne um pouco mais complicado de compreender, devido à sociedade que nós vivemos e os valores que estão sendo mudados. Hoje existe uma perversão daquilo que é o modelo tradicional. Há uma frente muito grande, tanto da mídia quanto de alguns segmentos da política, de pessoas que influenciam bastante em desconstruir o padrão tradicional. O que é o padrão tradicional, Alan? O pai, a mãe e a sua prole, os filhos. Esse é o conhecido modelo judaico-cristão, modelo que foi iniciado dentro do judaísmo, e essa era a base da família judaica, e a Bíblia mostra isso, e também a base do Ocidente, do cristianismo. O pai, a mãe e seus filhos, a sua prole. Dentro disso, as características, as atribuições, os deveres e direitos nessa família, nesse modelo, isso está sendo desfeito. Isso está tudo embaralhado, tudo confuso. E isso é proposital. Faz parte de um contexto dentro daquilo que é o fim dos tempos, momento que antecede a volta de Jesus. Mas o ponto aqui é o seguinte: o homem já não sabe mais qual é o seu papel, a mulher também não sabe mais qual é o seu papel. Hoje nunca se ouviu tanto falar em direitos, mas as pessoas não querem ter deveres. E biblicamente o homem e a mulher possuem direitos e deveres, atribuições divinas, características dadas a um e ao outro que são de Deus. E aqui eu quero falar um pouco sobre uma situação. O homem tem uma coisa, e eu não estou falando de uma dedução, eu estou falando de algo que eu vivo, eu falo por mim, obviamente, que é a possessividade. É claro que vai ter irmã dizendo assim: mas eu também sou possessiva, eu era possessiva. Tá tudo certo, isso aí é uma característica pessoal sua, mas a possessividade do homem é algo que está entranhado dentro dele, quer seja para o bem ou quer seja para o mal. Essa possessividade, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Para que o homem exerça as suas funções dentro do seu lar, para com a sua esposa e seus filhos, ela é boa, essa possessividade, esse sentimento de posse que o homem tem para com a sua esposa, para com a mulher. Agora, se ela estiver fora disso, se ela estiver no sentido carnal da coisa, ela é péssima. A palavra diz assim lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta agora é ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui Deus ele vê que não era bom que Adão ficasse só. E ele vai, faz Adão dormir e tira da costela dele Eva. Sabemos muito bem essa história, né? Não tem mistério nenhum aqui. Só que quando ele traz Eva, a palavra fala que ele tomou do homem a mulher e o formou e trouxe a Adão. Quando ele apresenta ela a Adão, olha que interessante. A própria descrição do texto mostra como se Deus estivesse trazendo e deu a Adão. E quando ele viu Eva, olha as expressões que ele usa. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele usa 2 vezes um pronome de possessão. Meu, minha. 2 vezes. Aqui é o ser humano na sua essência, sem influência de convivência, de sociedade, de valores, de nada. Está aqui o ser humano na sua essência. O homem tem isso entranhado em si. Todos nós homens, eu quero que vocês irmãs entendam isso, querendo ou não querendo, nós temos um sentimento de possessão para com as nossas mulheres. E isso explica muita coisa, não só em relação aos varões aí que estão buscando a sua restauração. E tem sim um grande conflito, e eu sei muito bem o que é isso, de ter a sua mulher tocada por um outro homem, porque para nós isso é uma coisa inconcebível, e a gente tem que lutar contra o nosso orgulho masculino todo dia, e isso é muito forte em nós. Esse texto explica isso, como explica também às vezes o teu marido está lá, como eu sempre digo, né, cravejado de demônio, oprimido, cheio de opressão, e mesmo assim ele se sente na obrigação de prover para você. Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso está em nós, irmãos. Isso está em nós, está dentro de nós. Agora sim, eu falei, né, e vou repetir. A gente tem que fazer uma distinção entre possessividade e posse. A posse ela é evidenciada de uma forma boa e natural aqui ao longo desse texto inteiro. A possessividade, ela sim já é a forma ruim da coisa.
É o sentido mais exagerado, mais doentio e abusivo dessa posse. Deus, ele permitir com que o homem tenha isso, né? Você não encare isso como um machismo ou como... Não. Essa mentalidade feminista, essa mentalidade de desconstrução dos valores bíblicos, isso é uma coisa demoníaca. Pensa só, eu vou dizer para você agora alguns deveres do homem, deveres bíblicos, tá? São deveres bíblicos, não estou falando de dever social, dever ideológico, nada, bíblico. E tenta relacionar de uma maneira boa com esses deveres. O homem tem que ser o cabeça do seu lar. A palavra diz isso, que ele deve governar bem o seu lar. O homem deve amar sua esposa. A palavra fala que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja. O homem deve ser o provedor e o protetor da sua família. Para que o homem possa exercer essas atribuições de ser o protetor e o provedor, se ele não tiver esse sentimento de posse, e aqui eu não estou falando de possessividade, que é aquela coisa mais doentia, mas de posse, como que ele vai proteger aquilo que ele acha que não é dele, que ele não considera como sendo seu, a sua esposa, a sua família, o seu lar? Como que ele vai prover para aquilo que ele não pensa que é dele? É isso que eu estou dizendo. Agora, é claro que quando isso é levado para um lado ruim, eu era um possessivo, né, no sentido carnal da coisa, no sentido ruim, no sentido destrutivo, de querer controlar, de querer sufocar. Aí essa possessividade é péssima, né? Mas aqui, o texto aqui, eu quero que vocês entendam que é uma característica do homem. Às vezes eu vejo no deserto a irmã falar assim, será que ele está se aproximando? Será que ele está fazendo um caminho de volta? Eu pergunto, por quê? Porque ele paga as minhas contas, porque ele fica me perguntando se tem tudo em casa, se tem remédio, se tem isso, se tem aquilo, se está tudo direitinho. Minha irmã, isso é do homem. Ressalto, não no sentido ruim, mas no sentido bom. Está ali, é normal. Ele ainda se sente obrigado a prover. Agora, como você lida com isso? Aí é muito específico dentro do teu caso. Se vocês ainda estão casados, ele possui obrigações legais contigo. Agora, isso não lhe dá o direito de te controlar. Agora, o homem é assim, tá? Talvez seja difícil para vocês entenderem. Se tiver necessidade de eu fazer um outro vídeo, eu farei sobre esse mesmo assunto, esse mesmo tema. Nós homens temos isso. Por isso que para nós, os varões aqui, sendo mais específico, muitos desistem da luta pela restauração, porque não conseguem suportar ver aquilo que você conota ser seu com o outro. Por isso que eu digo que tem uma hora que a gente tem que assumir que perdeu. E isso para um homem é indispensável, você tem que assumir. A gente tem que aceitar que perdeu. E devemos perder em nós essa possessividade no deserto, porque senão é muito doloroso. E a gente não consegue, a gente acaba sucumbindo a essa possessividade. De você falar assim, a minha mulher está com outro, a minha mulher está sendo tocada por outro. É difícil, mas ela tem que ser anulada nesse período de restauração e do deserto, para que na hora certa ela venha assim a voltar no sentido bom dela, de ser o cabeça do lar, de amar a sua esposa, de prover, de proteger, aquilo tudo que eu falei. Mas o homem é assim. Queria deixar isso claro nesse vídeo, para que as irmãs aí possam entender um pouquinho mais a cabeça masculina e para que nós homens possamos nos entender, porque às vezes nós tomamos as atitudes, agimos de tal forma e não entendemos que é comum essa nossa forma de agir, ela está dentro da nossa concepção masculina, que hoje está sendo pervertida aí pelo mundo, né? Por isso que está uma confusão que está aí, homem afeminado e mulher masculinizada. É uma bagunça, mas existem padrões bíblicos e características estabelecidas por Deus, para o homem e para a mulher. A paz do Senhor Jesus.